Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo, ouvindo as advertências do Espírito. Aquele que tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas e permaneça, porque aquele que as acata fica sempre no caminho, fica jamais à beira do caminho. Quem as rejeita fica à beira do caminho a mendigar, porque ele é aquele que não divide honra e glórias com homens, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. A Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Elas se cumprem. Isaías, no capítulo 46, do versículo 9 em diante, diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá, eu determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Em Sião ele estabeleceu a salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Verbo que se fez carne, Cristo ungido de Deus. E em Israel a minha glória. Ele é o príncipe de Deus que foi coroado em Sião, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Aquele que agindo ele ninguém impedirá. Aquele que cumpre as promessas, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra. Ele é filho do homem, a natureza divina. A promessa do grande profeta de Deuteronômio 18, do qual ele disse: suscitarei no meio de vós, alguém como vós. E assim tudo se cumpriu quando ele pregado ali naquele madeiro. Seu sacerdócio é superior ao dos sacerdócios terrenos. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Porém, quando o profeta presumiu soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. A Bíblia nos diz: não temeis a homens meros mortais que têm poder somente de destruir o corpo. Antes temei, vos ensinarei a quem deveis temer, assim disse Jesus. Temeis aquele que depois de retirar o pneuma, o fôlego de vida,
do qual ser humano nenhum é capaz de detê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo nunca se apaga. A segunda morte, né, aqueles que não vencerem, porque alguns ressuscitarão, do qual lhes serão compartilhado a coroa da vida, a honra, a glória e a imortalidade. A outros serão sepultados para a vergonha, do qual a palavra diz: confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, contra Cristo, ungido de Deus. Por isso devemos perseverar dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Quando somos seus imitadores, nós vencemos, né, o mundo, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, o qual a Bíblia diz: filhinhos, já és a derradeira hora, por que dormis? Aqueles que permanecem santificando, purificando, aqueles que fogem de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. Se tiver de gloriar, glorie antes em vossas fraquezas, né? Assim prevalecem, né? Assim estão sendo prontos para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou, as mansões celestiais dos milhares e milhares de anjos, do qual ele é a porta. Ninguém herda o reino dos céus se não for por ele, né? E muitos confiam em carruagens, em cavalos. Nós confiamos no Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Lembrai-vos dos egípcios, né, que confiavam em seus deuses, assim como Faraó, e nas suas armas de guerra. E quando ali se entram atrás do povo que estava para ser salvo, né, e o mar se fecha sobre eles, e grande foi a queda e a ruína, e aquele povo recebeu grande livramento. Mas a Bíblia diz que desde o nascimento o homem é inclinado ao pecado. Logo esqueceram daquilo que o Senhor havia feito a eles. Murmuravam por conta de comida. A Bíblia diz que havia o vulgo entre eles, né, que haviam estrangeiros ali que os induziam a murmurar em relação ao alimento. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluias, ou glórias a Deus. E logo esqueceram os feitos e fizeram até mesmo um bezerro de ouro, aonde muitos cultuam outros deuses, confiam nas suas imagens, que não tendo olhos não veem, tendo boca não falam, tendo ouvidos não ouvem, nada podem. Mas nós confiamos no Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Assim nós o seguimos dia após dia, segundo a sua justiça. Ele é aquele que exerce o direito, ele é aquele que nos restitui tudo aquilo que é nosso por direito. E assim ele tem operado no meio de nós. Porque quando perseveramos confiando nele, lembrai-vos de Davi com aquele gigante Golias, né, que de alta estatura, de arrogância, né, que confiava na sua no seu tempo de guerra, né, do qual era soldado, do qual batalhava, confiava nas suas habilidades de guerra, confiava meramente nas suas lanças, no seu escudo. Mas Davi, ele foi bem claro, né? Quem é tu para afrontar o Deus
de Israel, né? Eu venho em nome do Senhor, né? Do qual ele diz: por acaso sou um cão para vir até mim com paus e pedras? E ali Deus concede a vitória, né? Com aquela pedra em sua testa, né? E ele cai, e Davi, com a espada do próprio oponente ali, lhe arranca a cabeça. Mas Davi também teve que enfrentar, ser moldado, né, por conta de orgulho, porque ali também sabemos que quando ele chega na cidade com a cabeça daquele gigante, as mulheres diziam, né, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Temos que ficar vigilantes, porque o ladrão fica ao derredor, procurando a quem possa tragar, procurando enviar setas inflamáveis, para que endureça o coração, né? Davi teve que passar por um processo de caverna, né? Foi para a caverna, houve perseguições, né, do rei Saul, do qual em uma das oportunidades ele lhe corta a orla das suas vestes, né? Saul fica nu, sem a verdade, né? Passa a consultar feiticeiros, mas Davi respeita, né? Ele disse: longe de mim de tocar no ungido do Senhor, porque a ira humana não produz a justiça divina. A Bíblia diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. A ira humana não produz a justiça divina. Devemos vencer sempre segundo o amor. Orais pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E em mais um dia perseverais, segundo o autor e consumador da nossa fé, seguindo o seu direcionamento, porque ele é aquele que é fiel, e quando nós seguimos segundo o seu posicionamento, agradamos ao Deus Altíssimo, ao Eterno, segundo as atitudes das quais ele nos conhece. E assim perseverai em mais um dia. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.